Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do All Sport, mais um vídeo de dicas de cartola, dessa vez para a rodada de número 37. Só faltam duas, mas se você não sabe ainda, uma breve explicação do que você vai encontrar aqui. Várias indicações de jogadores por posição, com muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente, mínimo para valorizar, seu preço, indicações de capitães e, é claro, um time base escalado no final, para você se espelhar e imitar junto com a gente. Então, sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pra intro, bora pro vídeo. Vamos começar com os goleiros, sendo o primeiro deles o Everton do Palmeiras, dentro de casa recebendo o Atlético Goianiense, custando 8,88. Já começo aqui antes das estatísticas do Everton dizendo que nosso time vai sem jogadores do Palmeiras, tá? Apesar de todos que estão com status de prováveis serem ótimas opções. A gente vai indicar aqui jogadores no gol, na zaga e por aí vai, ótimas opções aí para quem quiser escalar jogadores de verdade. Porém, ainda é dúvida, tá? A gente não sabe com essa maratona de jogos do Palmeiras, com a Copa do Brasil chegando aí a final, então não se sabe ainda qual vai ser o time titular do Palmeiras. Por isso que eu falo, tem que seguir a equipe do CFD nas redes sociais, tá? Cartola FC Dicas ou CFD Dicas de Cartola no YouTube, CFD Oficial no Instagram e CFD Underline Oficial no Twitter, e o meu Instagram e Twitter pessoal, CHFilho Underline, tudo aparecendo aí na tela, tá? Pelo amor de Deus, faça isso para o seu bem, porque você vai ter a notícia em primeira mão, aí você não vai precisar ficar preocupado quando você vê o nosso vídeo só 2 horas antes de fechar o mercado, ver a gente indicando algum jogador que já nem tá mais provável, porque o vídeo é antigo, o vídeo foi gravado na sexta-feira de manhã e as notícias mudam a todo momento, tá bom? Então fique tranquilo e fique atento a isso. Mas bora lá falar das estatísticas do Everton, que tem o seguinte: primeiro, a estatística do adversário, né? O Atlético Goianiense perdeu 4 dos seus últimos 5 jogos como visitante, e ele tem uma média incrível de apenas 0,66 gols sofridos por jogo na temporada. Sofreu apenas 44 em 66 partidas, então é uma ótima chance de SG nesse confronto, independentemente de quem atuar no setor defensivo. É uma das melhores apostas sim para você ter o seu saldo de gol, seja no goleiro, lateral, zagueiro, quem você quiser colocar, beleza? Mínimo para valorizar 6,50. Agora Thiago Volpe do São Paulo visitando o Botafogo, custando 11,90. São 10 jogos do Botafogo sem uma vitória sequer, marcando apenas 5 gols nesse período. Fez 6 DDs nos últimos 4 jogos como visitante. E o Botafogo tem o segundo pior ataque do turno, com 11 gols marcados. Mínimo para valorizar 2,80. Luan Poli do Sport dentro de casa recebendo o Atlético Mineiro, custando 6,13. O Sport não sofreu gols em 3 dos últimos 5 jogos que fez como mandante. Também não sofreu gols em 3 dos últimos 5 jogos que fez no campeonato. O Sport não foi vazado no primeiro turno contra o Galo e o Luan Poli teve uma grande atuação, fazendo 4 DDs e 19 pontos. Sua maior pontuação no game na temporada. Será que ele vem inspirado por causa disso? Vai enfrentar o mesmo adversário? Às vezes acontece. Então é uma boa aposta. Mínimo para valorizar 10,20. Bora falar de laterais agora, começando com Reinaldo do São Paulo, custando 13,26. Reinaldo é líder em participações diretas, entre os laterais são 12, com 6 gols e 6 assistentes. Tem uma ótima média de 5,53 pontos fora de casa. 66% das suas participações foram longe do Morumbi, 8 de 12. Ele é o responsável também pelos pênaltis do São Paulo. O Botafogo é o time que mais cometeu pênaltis, com 13, então pode cruzar a estatística. Mínimo para valorizar 1,60. Agora Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, custando 16,59. Sim, o Luan Poli é uma boa, a Arana também é, cara. O Luan Poli, por aquilo que a gente já falou, e o Arana é um cara que independe de confronto, tá? Seja de casa, seja fora de casa, qualquer time, é um lateral que dificilmente vai mal, vira e mexe, estoura a pontuação, porque tem muita capacidade de pontuar com gol e assistência. Vamos aí falar das estatísticas dele. O Sport finalizou apenas 4 vezes contra o Red Bull Bragantino, um jogo que teve 31% de posse. E o cenário deve se repetir, e além de um possível SG, o Arana deve atacar muito. Teve SG no último jogo fora de casa contra o Fluminense e tem bons números de desarmes, 49, e faltas sofridas 35 em 32 jogos. Ele é o lateral com mais assistência também no Brasileirão, são 7. Mínimo para valorizar 4,90. Agora Fagner do Corinthians, custando 10,40 dentro de casa, recebendo o Vasco. O Cruz Maltino não vence o Corinthians desde 2010, são 17 jogos no período, bizarro. Deu assistência também no jogo contra o Atlético Paranaense, o último que o Corinthians fez em casa. Na temporada já são 9 passes para gols. E o Vasco é o terceiro time que mais cedeu pontos para laterais nas últimas 5 rodadas. Fagner também somou 8 desarmes nas 2 últimas partidas em casa, mínimo para valorizar 0,90. Zagueiros, Gustavo Gomes do Palmeiras, custando 11,41. Com ele em campo, o Verdão sofreu apenas 31 gols em 52 jogos na temporada. Média baixíssima de 0,59 gols sofridos por partida. Ótima média de 6,09 pontos em casa, sendo que teve 100% de SG nos últimos 4 jogos que disputou no Allianz. Foram 10 desarmes nesse período. Mínimo para valorizar 6,60.
Gil, do Corinthians, custando 5,94. Nos 17 jogos de invencibilidade do Timão contra o Vasco, o time paulista não foi vazado em 10 ocasiões. Absurdo também. E o Vasco é o terceiro time que mais cedeu pontos para zagueiros nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 0,90. Arboleda, do São Paulo, custando 8,08. O Botafogo não vence em casa há 11 jogos, sendo que o time não fez gol em 6 dessas partidas. Tá cedendo muito SG. E o Botafogo também é o quinto time que mais cedeu pontos para zagueiros nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 1,10. Agora meias, Patrick, do Internacional, visitando o Flamengo, custando 13,09. Você vai perceber que esse confronto aqui, cara, é bom apostar em jogadores que são bons para o Cartola, tá? Porque é um confronto imprevisível. Pode tanto ser um 0x0, 1x0 Flamengo, 1x0 Inter, 1x1, 2x2, muita coisa pode acontecer. Ou talvez um 2x2, um 2x1 para um time também, né? Então, cara, difícil apostar nesse confronto. Eu acho que aqui fica uma dica, como é que eu posso dizer? Um asterisco, uma dica extra pra vocês, cara. Não enche de jogadores do Flamengo, nem de jogadores do Inter. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo vão querer fazer isso, muitos torcedores do Inter também, naquele clubismo, naquela emoção. Cara, se você não tá nem mais aí pro Cartola, não sei nem que você tá vendo o vídeo, né? Você nem precisa de dicas, mas se você tá vendo aqui é porque eu acho que você tá precisando de dicas, porque você ainda tá lutando pra liga, né? Então, cara, se você tá lutando pra liga ainda, pra conseguir seus pontos, pra conseguir a grana que você apostou e tudo mais, é importante você não deixar o seu coração falar mais alto. Esse é um confronto imprevisível, tudo pode acontecer. Então eu acho que você pode colocar um ou outro jogador de cada time ali para tentar arriscar um pouco mais, tentar acertar o cara que vai fazer o gol, a assistência, tá? Ou que vai pontuar bem, e aí acho que isso pode ser legal, tá? E o Patrick é um caso desse. Nos últimos 4 jogos fora de casa, ele teve média consistente de 5,15. Vale lembrar que passou de 12 pontos contra o próprio Flamengo no jogo do primeiro turno. Ele já somou 74 desarmes e 68 faltas sofridas em 31 jogos válidos para o game, que são seus principais scouts no Cartola. Como eu já disse, é um jogo muito pegado que deve fazer o Patrick ajudar muito na marcação de Isla pela esquerda, além de provavelmente tentar ganhar algumas faltas para parar o jogo para o Inter. Então, ele pode receber essas faltas, pontuar com FS mais 0,5, pode tentar uns desarmes no Isla para pontuar com mais 1 também. É um cara interessante para esse confronto. Mínimo para valorizar, 7,60. Agora Vina, do Ceará, visitando o Coritiba, custando 12,55. Incríveis 22 participações diretas com 13 gols e 9 assistências no Brasileirão. Virou o maior artilheiro do Vozão em uma única edição do campeonato. Joga muito como visitante com média de 8,09 pontos em média e nos últimos 4 jogos fora de casa fez em média 10,6. Mínimo para valorizar, 10 pontos. Agora Jean-Pierre, do Grêmio, custando 10,86. Média superior em casa de 5,40, local onde fez 2 gols e deu uma assistência no Brasileirão. 5 gols e 3 assistências em 17 partidas como titular no Brasileiro, praticamente uma participação a cada 2 jogos em média. Mínimo para valorizar, 1,40. E o Grêmio em casa enfrenta o Atlético Paranaense. Acho que eu esqueci de falar isso. Arrascaeta, do Flamengo, custando 17,95. O Fla vem de 12 gols nos últimos 5 jogos disputados. O Arrasca precisa de poucos minutos para participar de um gol, apenas 135. O Flamengo só passou em branco em 5 de 36 jogos disputados no campeonato. Mínimo para valorizar, 8,30. Então você vê que Arrasca e o Patrick ali, qualquer um dos dois, talvez botar os dois, arriscar um pouco mais, depende se você precisa usar ou não. São opções interessantes aí para rodada, tá bom? Mas com certeza acho que as mais seguras é Vina e Jean-Pierre, tá pessoal? Os dois são bem seguros aí. Atacantes, Marinho do Santos, ele o mini-míssel dentro de casa recebendo o Fluminense, custando 25,12. Líder de participações diretas no Brasileirão com 24, 17 gols e 7 assistências. Sofreu 119 faltas no Brasileiro, sendo líder no quesito. Inacreditáveis 13,05 pontos de média na Vila Belmiro e nos últimos 6 jogos em casa ele passou de 10 pontos em todos. Somou mais de 81 pontos nesse período, mínimo para valorizar 12,10. Diego Souza do Grêmio custando 10,70. Ele é o centroavante com mais gols marcados, são 13, e mais participações em gols, 16, e também mais gols de faltas no Brasileiro, com 2. Vive uma fase incrível. E o Atlético Paranaense sofreu 3 gols como visitante contra o Corinthians. Diego Souza pode se aproveitar disso, pois participou de 7 dos últimos 16 gols do time gremista na temporada, mínimo para valorizar 7,60. Agora Luciano do São Paulo custando 11,01. Boa média como visitante de 5,51. Tem 16 gols e 3 assistências em 29 jogos. Precisando de apenas 118 minutos para participar de gol no Brasileiro. Marcou 4 gols nos últimos 5 jogos da equipe no torneio e o Botafogo é com folgas o time que mais cedeu pontos para atacantes nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar 9,40. Bora falar de Claudinho agora do Red Bull Bragantino visitando o Goiás e custando 15,39. Mesmo como visitante ele tem boa média de 5,49. Passou de 14 pontos
em 2 dos últimos 4 jogos que fez longe de Bragança Paulista. E o Goiás é o quarto time que mais cedeu pontos para atacante, Claudinho é atacante no jogo, nas últimas 5 rodadas. Além disso, dos 18 gols que o Red Bull Bragantino fez no ano de 2021, ele participou de 12 deles, grande participação de 66%, mínimo para valorizar 4,20. Técnicos agora, Wagner Mancini do Corinthians custando 7,62, 3,20 para valorizar. Marcos Visoli do São Paulo custando 8,36, 3,20 para valorizar também. E o Anderson Moreira do Fortaleza custando 5,82, 2,20 para valorizar. Capitães Marinho dos Santos, Luciano do São Paulo e Vina do Ceará. Jogadores extras, goleiro Felipe Alves do Fortaleza custando 4,82, 5,30 para valorizar. Lateral Diogo Barbosa do Grêmio custando 8,32, 3,10 para valorizar. Zagueiro Luan Pérez do Santos custando 7,47, 8,80 para valorizar. Meia Raul do Red Bull Bragantino custando 9,52, 4,40 para valorizar. E o atacante Gabigol do Flamengo custando 13,32, 8,10 para valorizar. Se você sentiu falta de jogadores como Veiga, Vinha do Palmeiras, tá? Talvez o Luiz Adriano, eles ainda estão como provável, pode ser que não estejam mais se você, na hora que você estiver assistindo. Esta grande dúvida com relação ao time do Palmeiras, por isso que a gente não colocou tantos caras aqui no confronto, aqui no roteiro, mas a gente preferiu colocar só ali o Gustavo Gomes e o Everton, que são opções que a gente acha que tem mais chance de ir pro jogo, tá? Mas como eu já falei, é só você acompanhar as nossas redes, que aí você consegue saber direitinho essas informações do Palmeiras, tá bom? Até o horário de fechamento do mercado deve ter mais definido isso aí. Agora vamos lá pro Seleção CFD UOL, na sua telinha tá escalado o time para a rodada 37. Luan Poli do Sport, Fagner do Corinthians, Reinaldo de São Paulo, Gil também do Corinthians e Rodrigues do Grêmio defende o nosso time. Arrascaeta do Flamengo, Viram de Ceará e Jean-Pierre do Grêmio é a meiuca. No ataque, Marinho dos Santos como capitão, Luciano de São Paulo, Diego Souza do Grêmio e Anderson Moreira do Fortaleza. O preço do time é 132,04, a pontuação total 2.360,51 e a pontuação na última de 51,8. Valeu, cartoleiro, espero que você tenha curtido o vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e seguir o UOL em todas as redes. Se você estiver vendo pelo Facebook, compartilha a publicação, deixa a curtida aí também, que ajuda demais. Show de bola? Te vejo numa próxima, forte abraço e tamo junto.